Antes de começarmos com as nossas dicas, hoje nós vamos falar sobre, processo civil, processo penal, penal e civil, tá? Então, nós vamos fazer dicas pontuais, né, Camila? Eu não sei Sim. a Camila, mas eu acabei fazendo o seguinte, pegando algumas dicas, principalmente de conteúdos que a gente não mencionou, não estudou muito no TJ. Peguei algumas coisas que a gente viu no TJ, mas muita coisa diferente. Tem muita coisa nesse edital bem diferentão, assim, né? Do que a gente vê no TJ. Então, eu acabei pegando algumas coisas assim. Mas tem gente nova entrando aqui também. Antes da gente começar as dicas, vou pedir só para a Camila se apresentar rapidinho, vou me apresentar rapidinho também, né? Bom, eu sou a professora Renata, sou servidora pública do Ministério Público da União, né? Atuo como assessora Ô, jurídica. Rê, só um Oi! parênteses. O pessoal está falando aqui que está sem som, mas eu não sei por que está sem som, porque eu estou te ouvindo bem. Ó, Eita! professoras, também estou sem som. Eu não É sei que eu por quê. acho que tem gente que não ligou o áudio. Fabi até colocou aí. Faz o favor para mim, Fabiano, você quer ir rápido no gatilho? Coloca para mim no chat para o pessoal que tem que ligar o áudio, né? Do ladinho direito da tela de cada um tem lá um cliquezinho que é só colocar o áudio. Olha lá, ó. O pessoal está falando Já a para Amanda né? já falou que está normal, o pessoal falou que está normal. Beleza, a Cami falou que está normal. Então, bora. É isso. Desculpa, Tá. Rê, te interrompi aí que eu fiquei preocupada aqui. Vamos lá. Olha lá, tudo normal, beleza? Bom, então eu sou a professora Renata. Eu fui concurseira há muito tempo aí, né, gente? Então, sei como é a vida do concurseiro. Quando eu comecei a estudar para concurso, eu já tinha 2 filhos, agora tenho 3, né? Depois do concurso público, resolvi ter mais um. E vamos aí conversar com vocês, dar algumas dicas, ah, partilhar um pouquinho dessa vida também, que não é fácil do concurseiro. Nós estamos aí diante de um bom concurso, que é esse de oficial de justiça, né, gente? Nós vamos falar depois um pouquinho dos benefícios, algumas coisas assim no final também. Quem tiver dúvidas, essa semana, Camila, conversei com 2 oficiais de justiça, um é meu primo, que atua aqui Ah, em dos Campos, e conversei com um ex-aluno também, peguei umas dicas lá, quem tiver curiosidade também sobre a atividade, a gente conversa no final aí da nossa aula. Bom, é isso. Sou formada em Direito, com especialização em processo penal, direito público, direito do trabalho e eleitoral, né? Gosto de um pouco de tudo do direito. Eu vi que a Camila colocou esses dias aí um stories, né? Falando do processo civil, que é mais legal, do civil, que é mais legal. Gente, eu curto tudo do você direito. gosta de tudo, né? Não Eu tem nem gosto de graça tudo. essa brincadeira, porque você nem vai defender o penal, porque você também gosta do civil. Quer dizer, direito civil, eu já sei que você não é tão É, fã mas assim, mas. o amor da minha vida mesmo, né, é o processo penal, tá? Confesso a É. vocês que eu tenho um cadinho mais para lá, mas é isso. Camilinha, se apresenta aí para a gente começar. Obrigada, Fabi. Olá, pessoal, tudo bem? Então, não sei quem ainda não me conhece, sou a Camila Cury, eu estou muito feliz, assim, e até animadíssima com essa parceria com a professora Renata, e quando a gente decidiu, né, a professora Renata me convidou, falou, vamos fazer uma parceria, e aí, assim, além de eu ter me sentido muito lisonjeada com o convite, foi uma oportunidade muito boa para poder aí conhecer todos vocês que são alunos já da professora Renata, outros que estão vindo aqui, né, por conta da nossa divulgação nas redes sociais, e dessa forma, assim, as duas juntas, eu acho que a gente consegue fazer um trabalho melhor, um trabalho mais, como é que eu vou dizer, mais completo, né? E eu fiquei muito feliz realmente com essa oportunidade, né? Então, assim, e hoje poder falar aqui com vocês ao vivo é mais legal ainda. Então, assim, estou realmente muito feliz. Eu sou professora de processo civil, direitos humanos. Também sou apaixonada pelo direito, sou advogada e Faltam trabalho com normas assistência aí. judiciária. Ah, normas da corregedoria, é porque é importante. Então, na parte do TJ também normas da corregedoria. E estou super feliz aí com o nosso projeto e sou muito empolgada com a questão das aulas. Sei os desafios que vocês enfrentam também, já fui concurseira, mas em uma etapa da vida optei por fazer mestrado, por seguir um pouco mais pela vida acadêmica e por continuar advogando, mas acreditem, eu sei exatamente os desafios que vocês também enfrentam e estou junto com vocês e quero poder fazer parte dessa caminhada de vocês aí, poder contribuir da melhor forma possível.
tá bom? Então, separamos as dicas aqui. Falei, né? Brinquei lá no Instagram outro dia. Ah, professora Renata, eu acho que civil é mais legal, porque eu sei que vocês adoram o penal, o processo penal e a professora Renata, mas eu tenho que tentar defender meu lado aqui hoje, né? Nas nossas dicas de civil e processo civil. Eu já vi aqui alguma mensagem, professora, fala alguma coisa aqui, acho que de recursos, né? Se puder falar um pouquinho de apelação e agravo. Ó, eu não vou lembrar agora o que, que eu trouxe de dica de processo civil sobre isso, mas na hora que eu passar ali pela dica dos recursos, eu dou uma pontuada, tá? Nossa live vai ser aí bem objetiva, né, Rê? A gente combinou que vai ser bem objetiva, até para não cansá-los. Nosso objetivo hoje é fazer alguma coisa bem dinâmica, tá? Mas, assim, vocês sabem, de qualquer forma, eu permaneço à disposição pelas redes sociais, posso passar meu e-mail, vou deixar aqui no chat depois, posso ajudar vocês aí no que for possível, beleza? Vamos lá? E aí, Rê, quer falar Bora! mais alguma coisa? Deixa Gente, eu ver vamos aqui. começar então com dicas de civil. É isso primeiro, Camila? Vamos já de É isso civil? primeiro. Já Já começar para começar, arrebentando já. chegando, coloca aí no É. chat, por favor, quem já está estudando direito civil para esse concurso de oficial. Coloca aí, coloca aí quem já assistiu. Tem gente que eu sei que já assistiu algumas aulas da professora Camila no curso também. Quem que está aí já estudando processo civil? Olha lá. Ó, pessoal, já Thaís, estou. Opa, olha, super, eu sou olha, aluna suspeita, eu fortíssima. adoro civil. Para mim é matéria assim, nossa, ó, já comecei, nunca havia estudado civil, primeira vez. Poxa, Fabiana, depois quero saber aí como é que está sendo para você. Para mim é muito importante. Eu sei que muitos de vocês não têm formação jurídica, então é ainda mais desafiador aí uma matéria como direito civil, mas que é super, né? Eu sou super empolgada com civil, né? Então sou suspeita aqui. Bom, vamos lá? Então, separei 5 dicas aqui de civil. Eu não gosto de civil. Ah, não, Patrícia, que é isso? Mas a Camila me ensinou a entender. Então, tá bom, né? Se eu te perdoo só por conta desse recado, hein? Brincadeira. Eu sei que muita gente não gosta, mas assim, vai, facilita, vai. Eu quero que vocês gostem um pouquinho só de civil. Gente, preparei 5 dicas, é óbvio, né? Assim, eu vou ser bem sincera com vocês. O edital de oficial de justiça para direito civil, ele é muito picotado, né? Mas a Thaís até falou comigo hoje, fiquei assustada no começo, mas depois adorei. Mas, Thaís, você está mandando muito bem, a gente até conversou sobre uma questão que você trouxe. Então, assim, o edital é picotado, eu tive que fazer um trabalho bem ali, né? Vamos ali falar, porque às vezes vem do nada, vamos falar, sei lá, de penhor, né? Que não tem nada a ver com nada, mas enfim. É aqui nas dicas, eu vou bem aqui naqueles pontos que, para mim, são pontos que vão cair. Entendeu? São pontos que têm aí uma grande chance de estarem na prova. Então, em civil, eu foquei em coisas bem objetivas mesmo, para a gente, né, até poder aproveitar melhor o nosso tempo. Então, Rê, pode passar para mim. Nossa primeira dica, vocês precisam ficar atentos. Eu estou abrindo aqui no meu tablet também, que é a questão da capacidade civil. Bom, pessoal, o que, que a gente tem hoje? A gente teve uma importante mudança a partir do Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá? Se eu não errar o número da lei, se eu errar, vocês podem me corrigir, mas Lei 13.146 de 2015 alterou a questão da capacidade civil. O estatuto, né? A gente conhece como Estatuto da Pessoa com Deficiência ou Lei Brasileira da Inclusão, e a gente tem então que a partir daí nós temos como absolutamente incapazes apenas e tão somente menores de 16 anos, tá? São estes os incapazes, absolutamente incapazes. Em relação aos incapazes, o que, que a gente tem? Absolutamente incapazes. Eles têm uma capacidade de direito, tendo em vista que eles têm aptidão para ter direitos e para ter ali obrigações, só que para exercer a sua capacidade civil, eles vão precisar de alguém que lhes represente. E quem é esse alguém? Em regra, são os pais, né? Podem ser outros responsáveis, e na ausência dos pais, os tutores. E aí já até pega um ganchinho ali da tutela, porque a tutela também é um assunto que cai na prova, né? Quem estará sujeito sob tutela? Menores que estão ali sem a presença dos pais, ou porque estes faleceram, ou porque, na verdade, perderam o poder familiar. Este é o nosso panorama de absolutamente incapazes. Todas as demais pessoas que, em decorrência de alguma circunstância, não tenham a capacidade civil plena, são relativamente incapazes, tá? E aí nós vamos ter, então, menores de 16, desculpem, maiores de 16 e menores de 18, aquela idade adolescente chata,
Brincadeira, hein, gente? Sem que a Rê tenha aí filhos adolescentes, mas é aquela idade difícil, né? Eles são relativamente incapazes, porque já sabem que tem ali um certo poder, né? Mas ainda não podem fazer tudo sem os pais ali darem o seu ok, né? A gente sabe, até porque os pais serão assistentes nesse caso. E aí, todas as demais situações, como ébrios habituais e viciados em tóxico, e aqueles que, por uma causa transitória ou permanente, não possam expressar, exprimir sua vontade, como é o caso de algumas pessoas que tenham deficiência, mas sabemos que a deficiência não é sinônimo de incapacidade, jamais, tá? Mas aqueles que de alguma forma não podem exprimir sua vontade e pródigos. Estes todos estão numa situação, né, são considerados relativamente incapazes. E aí eles vão precisar de uma assistência. Então, aqui é importante a diferença. Absolutamente incapaz tem um representante e os relativamente incapazes terão um assistente, tá? Eu acho bem relevante a gente entender isso para a gente, né, começar a compreender o direito civil. Então, essa é a minha primeira dica. Minha segunda dica: desconsideração da personalidade jurídica. Fiz até um vídeo para o meu canal no YouTube essa semana, já estou aqui, ó, autodivulgando, mas pelo seguinte, eu acho que esse conteúdo vai cair na prova. Por quê? Ele é um conteúdo tanto do direito material, que está no edital, o artigo 50, quanto lá do direito processual civil, tendo em vista que a desconsideração é uma possibilidade ali de intervenção de terceiros. Ela vai ser pleiteada por meio de um incidente. Então, essa minha dica 2 é para vocês atentarem para o artigo 50, tá? Então, vocês que estão nos assistindo, fiquem atentos para o artigo 50. O artigo 50 traz aí as hipóteses, né, de desconsideração da personalidade jurídica, definidas no Código Civil, tá? E o que a gente tem no artigo 50? Que se houver um abuso de personalidade, da personalidade jurídica por conta da empresa, é possível a gente desconsiderar. Quem assistiu a aula sabe que eu coloco aqui para tipo, mostrar que a doutrina fala que cai o véu da pessoa jurídica. Porque a pessoa jurídica ela tem uma existência ali assegurada. Só que quando a gente tem a desconsideração, a gente tira esse véu para saber o que está por trás em relação a bens dos sócios ali que possam ter agido, possam ter se beneficiado de alguma forma deste abuso. E, considerando que nós temos uma prova de Banca Vunesp, a gente precisa ficar bem atento na letra da lei. Em que casos a gente pode ter abuso da personalidade? Em duas situações. Quando houver o desvio da finalidade ou a confusão patrimonial, tá? Essa é a chamada aí teoria maior da desconsideração, porque exige de fato a presença destes requisitos, ou uma situação ou outra, tá? Ou desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. E aí vai ser feito então o requerimento ao juiz para que desconsidere, tá? Quem pode fazer o requerimento? A parte aqui que tem interesse ou o Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. E um ponto que eu já vi questões recentes cobrando é o seguinte: o que acontece? Então, cai o véu, desconsidera a personalidade jurídica e a gente vai, então, ter que essas obrigações contraídas pela pessoa jurídica vão aí, o que vai responder por elas? Os bens particulares dos sócios ou dos administradores que tenham, prestem atenção nessa expressão, sido beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso, tá? Já vi cair uma questão que trazia uma situação de um outro sócio, mas que não era beneficiado por esse abuso. Então, ele não vai ser afetado, os bens particulares dele não serão afetados. Essa é a dica 2. Dica 3. A dica 3 é outro ponto que eu acho importante a gente falar com atenção, que é a questão da nulidade e da anulabilidade dos negócios jurídicos. Outro ponto que cai na nossa prova e que é super relevante no direito civil. Aqui, especificamente, eu optei por falar do artigo 171, que traz duas causas de anulabilidade. Anulabilidade significa que esse negócio é válido até que a parte interessada eventualmente busque a sua desconstituição, né? Que busque, na verdade, o reconhecimento da sua anulabilidade. E quando a gente tem isso, o 171 responde para nós: na incapacidade relativa do agente, tá? Então, quando a gente tem um negócio jurídico que foi firmado por um agente que não estava devidamente assistido, é possível, então, que este agente busque aí a decretação da anulabilidade.
certo? E a anulabilidade precisa ser decretada pelo juiz, ou nas situações de vício de consentimento. E a gente estuda, né, os vícios, quais são eles? O erro, o dolo, a coação, o estado de perigo, a lesão e a fraude contra credores. E aí, já pegando o gancho desse ponto, que é super importante, eu falo do 178. O 178 traz o prazo decadencial. Por quê? Porque, na verdade, é possível que o interessado busque a anulação do negócio jurídico que tenha ocorrido ou diante de uma situação de vício de consentimento, ou se houver uma incapacidade relativa, quando não tiver devidamente assistido ali um dos contratantes ali, né, uma das pessoas que participou do negócio jurídico. Só que para isso tem que respeitar o prazo. E quais são estes prazos, né? A gente tem que o prazo é de 4 anos na situação dos vícios de consentimento, tá? Então, deixa eu até passar aqui ou de 2 anos, quando não for uma dessas situações. Em outras hipóteses em que a lei prevê a possibilidade do negócio ser anulado, o prazo é de 2 anos. O que isso significa? Ou a parte interessada busca a anulabilidade do negócio nesse prazo, ou babau. Que é isso, Camila? Babau. Decai do direito, sofre ali a decadência, e a decadência é a perda do direito de alegar este vício ou alegar que esse negócio deva ser anulado, tá? 178 fala que na coação, já respondo, Michele, já vi sua dúvida. Na coação, o prazo começa a contar do dia em que cessar a coação, porque a coação pode ser algo que acontece ali de forma permanente, né? Ela vai perdurar ali no tempo. Então, cessou a coação, eu estou sendo ameaçada. Do dia que cessou a coação, eu tenho, a partir dali, 4 anos para alegar que eu só firmei aquele negócio jurídico a partir de uma coação. Nos outros vícios, erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, da data em que realizou o negócio, temos o start de 4 anos para se buscar a anulabilidade. E, finalmente, em relação aos incapazes, eles terão esse prazo do dia em que cessar a incapacidade. Importante pergunta aqui da Michele. Não é prescrição, é decadência, tá? Por quê? A prescrição e a decadência são diferentes. Prescrição é perda do direito de agir. A decadência é a perda do direito em si. Tá? Então, ou a parte alega dentro desse prazo ou perdeu o direito. Vai ter que continuar ali cumprindo aquele negócio jurídico, porque ela não pode mais alegar aquilo em nenhum momento. Na prescrição, mesmo que tenha ali a perda do prazo para, por exemplo, promover uma ação, na prescrição você pode alegar aquele argumento ainda em defesa, na decadência não. Tá bom? Então, essa é a diferença, é decadência, tá? Então, por isso que eu quis frisar para vocês, acho que pode cair isso na prova, inclusive querendo confundir, dizendo que é um prazo prescricional. Depois me diz se ficou ok para você, tá bom? Próxima dica, dica 4, eu já artigo aqui. Dica 4. Beleza, Michele falou que tá ok. A renúncia da prescrição. Então, eu também creio, assim, de forma bem. Eu falo que eu tenho, às vezes, a gente tem uma intuição, né? Professores têm intuições, e a Renata também pode dizer. Eu, assim, aposto fortemente que vai cair prescrição. Não acho que é à toa, até porque a gente tem ali uma quantidade razoável de artigos que tratam da prescrição. Então, a minha dica é sobre renúncia da prescrição. É possível renunciar à prescrição? É. A renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita, tá? Mas ela só vai ter validade se ela não prejudicar terceiro. Então, a pessoa, e o que a gente tem que pensar? A prescrição, ela corre contra aquele que tem um direito, né? Então, por exemplo, eu tenho um direito de cobrar uma dívida, mas aliás, ela corre ao contrário, ela corre contra o devedor, né? Então, ela corre a favor do devedor e contra o credor. Por quê? Porque eu tenho o direito de cobrar uma dívida, mas contra mim tem um prazo aqui, ó, correndo, tá? Quando a prescrição acontece, ela vai beneficiar ali o devedor, certo? O devedor ele vai se beneficiar ali porque ele não vai mais precisar pagar aquela dívida prescrita. Mas é possível que o devedor renuncie à prescrição? É possível que o devedor renuncie à prescrição. Quando? Ele pode renunciar de forma expressa, dizendo: olha, de fato, essa dívida prescreveu, ele pode se manifestar no processo, essa dívida prescreveu, mas mesmo assim eu quero pagar. Ou ele pode tacitamente, simplesmente, ir pagar uma dívida prescrita. Ele renunciou à prescrição, tá? É possível que isso aconteça.
A renúncia da prescrição, ela só acontece, obviamente, depois que a prescrição já se consumou. A gente não fala em renúncia antes da consumação, tá bom? E aí, então, essa é a dica 4. Dica 5. E aí eu já passo para a Renata aqui para a gente ir. Nem sei se eu estourei muito meu tempo aqui, mas acho que ainda estamos de boa. Aí a Renata já vai com o penal. Dica 5 é sobre pessoas que estão sujeitas à curatela, e aí, de novo, já falei que eu acho que essa questão de capacidade civil é muito importante e vai cair, tá? Então, a minha dica 5 é sobre isso. Quem está sujeito à curatela, todas essas pessoas que estão aqui nessa situação, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade, ébrios habituais e viciados em tóxico e pródigos. Beleza? Agora eu entrego aí para a Renata, para ela vir com o penal. Espero que essas dicas tenham sido boas. Assim, foi difícil selecionar 5, mas a gente pode depois combinar outras oportunidades aí para a gente conversar um pouquinho mais de civil. Mas estou super feliz aqui de ter tido essa chance. Renata, é com você. Entreguei aqui civil. Espero que o pessoal tenha curtido. Deixa eu só ajeitar aqui a imagem. Bora lá. Camila, tá me vendo aí? Bora lá, turma. Gente, direito civil não é fácil não, né? Mas eu digo uma coisa para vocês, vai ser uma grande diferença aí no concurso, viu? Muita gente tá indo para a prova sem se preparar com direito civil, então vale a pena a gente tomar um tempinho a mais aí e ficar, ó, tinindo nessa matéria. Bora falar de direito penal? Eu já antecipo a vocês que eu separei aqui algumas dicas, que eu sei que tem uma galera aqui no nosso meio que estudou, fez aí a prova para escrevente, certo? Para MP estadual. Quem fez prova para escrevente, para o MP, oficial de promotoria? Quem estudou para esses concursos? Coloque no chat só para eu ter uma ideia, né? Quem fez aí, estudou e fez a prova, eu sei que tem gente até aprovada. Então, tem uma galera aqui, né? Eu fiz o seguinte, olha lá, escrevente, a Ariane, e uma galera. Então, eu coloquei as principais dicas na parte geral. Por quê? A parte geral não cai para escrevente, mas cai para oficial de justiça. Então, vamos dar uma olhadinha nessa parte que, para muitos, é novidade, né? E que eu acho que pega bastante. Por quê? Porque é uma parte que a gente pode ter mais doutrina vindo aí. Vocês sabem que a VUNESP ela tem um problema com direito penal, certo? Qual é o problema? Ela gosta de pedir doutrina em direito penal. Então, pois é. Ela gosta do réuzinho, viu, Renata? Ela gosta do réuzinho e pede doutrina. E neste edital de oficial de justiça, gente, a chance dela pedir doutrina é ainda maior. Por quê? Porque no edital de oficial de justiça, ela pede a parte geral do código, alguns artigos da parte geral. E a parte geral é doutrina pura. Então, vamos lá. Eu separei aqui a primeira situação. Thaís, você está aí na aula? Olha, separei essa dica aqui até por uma dúvida que a Thaís me mandou, que eu achei muito boa para a gente trazer aqui. É sobre o tempo do crime e o lugar do crime. Veja, olha o que acontece aqui. Tempo do crime. O Código Penal vai dizer para nós que o tempo do crime, né, é o momento da ação ou da omissão. Então, quer dizer, o momento em que foi, vamos pensar no homicídio, o momento em que foi dado o tiro. Foi dado o tiro, esse é o momento do crime. O Código Penal, em relação ao tempo do crime, ele vai adotar a chamada teoria da atividade. Veja, em relação ao tempo. Mas em relação ao lugar do crime, e o lugar do crime, gente, é importante pra caramba. Por quê? Porque é em relação ao local do crime, ao lugar do crime, que nós vamos também poder fazer aí o nosso entendimento em relação à competência, que é um assunto que cai em processo civil, em processo penal. Nós vamos falar de competência daqui a pouco, mas a gente precisa saber qual que é o local do crime. Veja, o Código Penal, no local do crime, ele adota a chamada teoria da ambiguidade omissa. Que é isso? Que raio é isso, teoria da ambiguidade omissa? Considera-se praticado lugar do crime em que ocorreu, né, a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde produziu o resultado. Então, aqui ele nos dá duas opções. Olha, o lugar do crime
Pode ser onde ocorreu a ação ou omissão, então onde o crime foi praticado ali, ou onde ocorreu o resultado. Ah, professora, mas não é a mesma coisa? Não. Vamos imaginar no caso do homicídio. Uma pessoa atira aqui e o corpo pode cair morto, ok? E do outro lado da fronteira. Gente, isso é possível. Então, o lugar onde o crime foi praticado e aonde o resultado aconteceu podem ser distintos. E, em sendo distintos, olha o que o Código Penal, né, vai nos dizer. Olha, os dois locais são admitidos como local do crime. E aí a gente tem um problema, sabe por quê? Quem aí já estudou processo penal para oficial de justiça? Processo penal para oficial de justiça, nós vamos ver daqui a pouco, o Código de Processo Penal adota uma teoria diferente. Ai, Jesus, anota isso aí, que a chance disso cair, e cair, né, 1000 à sua direita, 1000 à sua esquerda é grande. Por quê? O Código de Processo Penal, em relação ao lugar do crime, ele adota uma teoria diferente do Código Penal. O Código de Processo Penal, que cai para vocês, adota a teoria do resultado. Então, para o Código de Processo Penal, o crime é praticado onde ocorreu o resultado. E aqui no Código Penal, nós temos a teoria mista, que admite tanto o lugar do resultado quanto o lugar da atividade. Então, ele juntou teoria da atividade e teoria do resultado e falou, olha, esses dois aqui podem ser locais do crime. Como é que a gente fica nessa situação? Por quê? Exatamente. Renata colocou aí, ambiguidade ou mista? Então, no direito penal, teoria mista ou da ambiguidade em relação ao lugar do crime. Processo penal, teoria do resultado. Beleza. A banca vem e traz um probleminha para você, que eu acho que ela pode vir com probleminhas, tanto de competência, né, ou em processo civil ou em processo penal. E aí, como é que você responde? Gente, a teoria, o STF, a doutrina, entende o seguinte, que em relação ao lugar do crime, a disposição do Código Penal, que é essa aqui, ó, teoria da ambiguidade mista, ela vai se aplicar no caso de extraterritorialidade. O que é isso? Quando a gente tem aí também crimes que acontecem, né, que tem um resultado fora do Brasil. Eu posso ter, o crime pode ter acontecido aqui, veja, a pessoa atirou no Brasil, vamos imaginar que a gente está lá na fronteira de Foz, né? Atirou em Foz e a pessoa morreu do lado da Argentina. Quando nós tivermos extraterritorialidade envolvida, tivermos crimes que tenham aí o resultado ou a prática fora do território nacional, nós vamos adotar a teoria do Código Penal. Quando o crime for cometido aqui no Brasil, somente no Brasil, resultado aqui no Brasil, a gente adota a teoria do Código de Processo Penal. Entenderam? Vamos lá, vou repetir. A gente vai adotar o artigo 6º, que é a regra do Código Penal quando envolver aí extraterritorialidade, né? Situações em que o crime acaba aí se consumando fora do país. E vamos adotar a teoria do Código de Processo Penal, que é a teoria do resultado, nos casos como regra. Então, como regra, a gente adota o quê? O Código de Processo Penal. Só quando existe extraterritorialidade que a gente vai adotar o artigo 6º. A Thaís me mandou uma pergunta que era interessante, era um probleminha e contava aí a história, né? Mas eu acho que o resultado, né, Thaís, aconteceu fora do Brasil. Opa! Então, se o resultado aconteceu fora do Brasil, a gente vai aplicar o artigo 6º. Ok, gente? Guarde essa dica. Essa dica é muito importante. Como eu falei, essa daqui é uma situação que vão cair 1000 à direita, 1000 à sua esquerda, né? Mas tu não serás atingido. Vamos lá, guarda isso. Dica 2. A dica 2 para nós é a contagem de prazo no Código Penal. Turma, vocês com certeza já ouviram sobre a contagem de prazo no processo civil, no processo penal, no próprio processo administrativo, né, nos PADs da vida. A gente sabe que nos processos, como é que a gente conta prazo? A gente exclui o dia do início e inclui do final. Isso no processo civil, no processo penal, no processo administrativo. Mas, gente, no direito penal, no Código Penal, os prazos materiais, olha só como eles são contados. O dia do começo
inclui-se no computo. Gente, no direito material penal, nós vamos contar o dia do começo, diferente dos prazos processuais, tá? Então, atenção para essa dica aqui. Grifa no teu material. Se você já viu isso, grifa de novo, né? Vamos lá. Ó, tô adorando a Renata fazendo os resumos aqui. Muito bom, Rê, né? Então, quando a gente fala de... Ó, o CPP não, é o CP, tá, Rê? O CP. Porque no CPP a gente também exclui o dia do início. Então, aqui no Código Penal, a gente inclui. Nos processos, a gente exclui o dia do começo, tá? Falou em processo, exclui o dia do começo. Vamos lá! Bora para a terceira dica, perdão do ofendido. Gente, essa história de perdão do ofendido no Código Penal é muito interessante. Por quê? Nós temos esse instituto, a vítima, ela pode... O perdão do ofendido, a vítima, ela pode conceder o perdão a quem praticou o delito. Mas veja, esse perdão aqui é um perdão que é dado nas ações penais de iniciativa privada, certo? Por quê? Porque o ofendido é o titular da ação. Então, quando o ofendido é o titular da ação, ele pode dar aí o perdão. Então, imagine que alguém entrou com uma queixa-crime, o juiz aceitou a queixa-crime, recebeu, temos um processo. E no meio do processo, a pessoa falou assim, quer saber? Eu vou perdoar. Ele me xingou, cometeu aí uma injúria, sei lá, ou então uma difamação, uma calúnia, eu vou perdoar. Ok, você pode perdoar, a vítima pode perdoar no meio do processo. Mas veja, nós só teremos efeito do perdão no processo se o agente, se o criminoso aceitar o perdão. Sim, o perdão aqui no processo penal, o perdão do ofendido, é um ato bilateral. Ele precisa ser aceito. Veja, o querelado, que é o réu, ele pode recusar, mas você não quer seu perdão. Quero ir até o fim, nem que eu seja condenado, mas seu perdão eu não quero. Pode acontecer, gente, né? Às vezes o orgulho é tanto que a pessoa prefere o processo penal na cabeça do que aceitar aí, né, o perdão do outro. Então, entendido isso, o ofendido pode perdoar, mas é um ato bilateral e o perdão pode ser feito de forma expressa ou tácita, certo? E atenção, se nós tivermos, né, ó, se concedido a qualquer dos querelados, querelado aqui é o réu, tá? É o criminoso, entre aspas, vamos assim dizer. Se for concedido para um agente criminoso, tem que perdoar todo mundo, tá? Ou perdoa todo mundo ou não perdoa ninguém. É assim que funciona o perdão do ofendido. Se concedido por um dos ofendidos, não prejudica os demais. Eu tenho 3 vítimas no processo, só uma tem bom coração e quer perdoar. As outras não querem perdoar. Então, as outras podem continuar com o processo, certo? E veja, se o querelado, que é o réu, né, recusa esse perdão, o perdão não produz efeito. Guarde bem isso. Outro detalhe. Perdão do ofendido é diferente de perdão judicial, certo? Quem já chegou na aula de perdão judicial? Quem já ouviu falar de perdão judicial aí? Vamos ver, quero ver quem... Gente, quero ver quem está acompanhando o cronograma, quem está estudando. Gente, perdão do ofendido é a vítima que perdoa aí o criminoso. A Lu já chegou no perdão judicial. Perdão judicial é um instituto previsto no homicídio culposo. Eu até cito em aula, aquele caso da atriz Cristiane Torlone, que exatamente, Fabiana, a Fabiana viu a aula. Olha lá, boa, Thaís. Então, o que aconteceu? Ela foi tirar o carro de casa e acabou na garagem, né, atropelando seu próprio filho, e o menino veio a falecer. Foi considerado um homicídio culposo, é um homicídio culposo, mas ela recebeu o chamado perdão judicial. O perdão judicial, ele ocorre quando a consequência do delito ela é tão forte, gente, tão forte para o próprio agente, que, poxa, a pena é até desnecessária, ok? É até desnecessária, porque a pessoa já sofreu tanto com a consequência do próprio delito, certo? Então, perdão judicial é aquele dado pela justiça, perdão do ofendido pela vítima. Os dois são aí interessantes para a gente estudar, certo? Outro detalhe, exatamente, Flavinha, a pessoa não receberá a pena nesse caso.
Prescrição. Camilinha disse aí que acha que prescrição vai cair. Eu também imagino, ou em processo penal, aliás, ou em civil, ou em penal, ou em processo penal, porque prescrição está aparecendo, está pipocando em tudo, ok, gente? Então, atenção, e principalmente atenção porque os conceitos são um pouco diferentes. A prescrição aqui, em penal e no processo penal, tem relação com a pretensão do Estado em punir. Então, o Estado ele tem tempo para poder punir o criminoso. Porque se o Estado dormir, gente, o Estado perde, pela decorrência do tempo, a sua pretensão de punir, ou então a sua pretensão de executar a pena. Então, muita atenção com a prescrição, né? Com os artigos que falam da prescrição, certo? E aí, atenção especial, minha dica aqui para o inciso 5 do artigo 111. Quem chegou nesse artigo aí, grifa, porque nós temos aqui algumas situações em que a prescrição só vai começar a ocorrer depois de um determinado tempo. Então, esse reloginho que o Estado tem para correr, para poder punir, ele só vai começar a contar a partir de determinadas situações. Primeiro, do dia que se consumou o delito. No caso de tentativa, né, quando cessou a atividade criminosa. Crimes permanentes, quando cessou a permanência. Crime de bigamia, né? Olha, gente, tem gente que ainda está praticando crime de bigamia por aí, né? Veja, da data em que o fato se tornou conhecido, né? Da data em que o traído, coitado, ficou sabendo, né, que estava sendo traído. Então, esses casos aqui, tem situações especiais que começam a ocorrer a prescrição. Mas o 5, ele é o mais importante de todos eles. Por quê? Porque o 5, ele foi, olha lá, Camila, bigamia, um só já dá um trabalhão. Pois é, Camila, juro que eu não entendo esse negócio. Tem pessoal que tem 3, 4 famílias. Jesus, uma família só já dá tanto trabalho. Então, veja, no 5, ele foi, o inciso 5 foi acrescido em 2022. Gente, isso é coisa nova. Aconteceu, inclusive, por conta daquela lei, né, do menino Henri Borel. Todo mundo já ouviu falar do caso dele. Então, é uma lei que leva o nome dele e trouxe aqui que crimes contra a dignidade sexual, que envolvam violência, ou então que envolvam violência contra criança e adolescente, a prescrição só começa a correr, gente. Veja, aqui, nesse caso, Lu, só vai começar a contar, tá? Então, a partir do momento em que a vítima completou 18 anos. Então, o que acontece aqui? Antes da vítima completar 18 anos, é como se a prescrição tivesse paradinha. Pense na prescrição como um cronômetro, tá? Então, o cronômetro não foi ainda startado, enquanto a criança não completa 18 anos. Completou 18 anos, a gente starta o cronômetro. E depois disso, segundo o Código Penal, nós vamos ter algumas situações que poderão suspender esse cronômetro, a gente para de contar e continua de onde parou, e temos situações que poderemos ter interrupções, perfeito, Luciana, do artigo 117, onde o cronômetro vai zerar de novo. Olha uma situação que a gente interrompe, no recebimento da denúncia. Recebeu a denúncia, o nosso cronômetro da prescrição zera. Então, atenção, quando o código fala em interrupção da prescrição, é zerar o cronômetro, ok? Então, tudo bem? Quando fala em suspensão, para o cronômetro e começa a contar de onde parou. Aqui, nesse caso das crianças, anote isso, a chance disso cair, porque é novidade, é algo que está dando o que falar, certo? E a nossa quinta dica, a última dica aqui de penal, sobre homicídio. O crime de homicídio apareceu no edital de oficial de justiça, né? Assim, é um crime que normalmente não aparece para escrever, não. Apareceu um crime de homicídio. E o crime de homicídio, ele é interessante para a gente ver várias coisas em direito penal. Primeiro, traz o homicídio simples no caput. Olha a pena do homicídio simples. Reclusão de 6 a 20 anos, certo? E aí, o homicídio, ele tem tudo que você pode imaginar. Ele tem diminuição de pena, ele tem aumento de pena, né? Aí, imagina a situação. O Fabiano matou uma charada aqui, ele disse que o crime de homicídio aparece aqui, né, para ninguém matar um oficial de justiça. Estão preocupados aqui, por que o crime de homicídio apareceu no concurso de oficial de justiça, né?
vamos entender que é só para você estudar as causas de diminuição, porque o crime de homicídio ele é um crime muito completo. O artigo 121, ele traz causa de diminuição, ele traz causa de aumento, ele traz qualificadora, e a VUNESP está numa onda, né? Numa onda de perguntar sobre qualificadora, causa de aumento de pena. Então, vamos dar uma olhada, ó. Aqui, ele traz uma causa de diminuição. Quando a gente fala em causa de diminuição, veja, ó, se o agente, né, comete o crime aí impelido por motivo de relevante, aqui deixa eu só baixar, relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, ele foi provocado pela vítima, a vítima fez que fez, daqui a pouco o cara vai lá e mata, esganou, né? Então, até o legislador entende que se a vítima deixou você nervoso, te provocou, você merece uma diminuição de pena. Isso é uma diminuição. Logo embaixo, nós temos lá homicídio qualificado. Veja, gente, qualificadora é diferente de aumento de pena. A qualificadora, vamos dar uma olhadinha numa qualificadora? Olha essa. O feminicídio. Muita gente acha que o feminicídio é um crime autônomo. Feminicídio é um homicídio qualificado. É um homicídio qualificado porque foi cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, certo? Então, a gente tem aí essa situação. Outro homicídio qualificado, eu não peguei todos, tá? Peguei aqui só alguns para a gente dar uma olhada. Quando o homicídio é cometido contra menor de 14 anos. Então, o feminicídio ou homicídio contra menor de 14 anos são homicídios qualificados. E o que aconteceu com a pena aqui, gente? A qualificadora, ela altera a pena base. Vocês se lembram que lá no CAPT a pena era de 8 a 20? Olha aqui, a pena máxima foi para 30 anos. Então, quando temos um crime qualificado, a pena base do crime é modificada. Veja, ela foi alterada para mais aqui a pena máxima, certo? O crime de homicídio traz também causas de aumento de pena, né? Que são diferentes das qualificadoras. Então, aqui modificou a pena base. Olha quando a gente tem aumento de pena. Aumento de pena vai vir aqui com uma fração, vai dizer o seguinte: a pena do homicídio contra menor de 14 anos é aumentada de 1/3 até a metade se a vítima tem deficiência ou doença que implique o aumento da sua vulnerabilidade. Olha que coisa, gente. A pessoa, além de praticar um homicídio contra uma criança, essa criança, né, tem aí alguma deficiência. Nós temos um homicídio qualificado, porque a vítima era menor de 14 anos, e com aumento de pena, certo? O aumento de pena, ele traz para nós uma fração. Entendido isso? A questão, a diferença do aumento da qualificadora? Sim ou não? Hein? Por favor, coloquem para mim. Muito cuidado com o aumento de qualificadora e atenção, 1000 atenções aí para essa situação do menor de 14 anos, para essa alteração da lei Henri Morel, né? Porque ela deve vir na sua prova com certeza. Joia? As Amandas aqui, sim, sim? Maravilha. Vamos lá. Agora nós vamos de processo civil com a professora Camila. Cadê a Camila? Deixa eu colocar a Camila aqui em destaque Aqui. na tela. Deixa eu ver. Deixa eu me tirar do destaque aqui e colocar a professora Camila. Minutinho só, Camila. Vou ajeitar aqui para a gente Tranquilo. poder... Aqui. Prontinho. Vamos lá. E aí, pessoal, prontos para processo civil? Agora sim, né? Vamos recarregar aí depois dessa. Foi uma aula. Eu até abri a câmera aqui porque eu tinha que prestar atenção em tudo que eu estava falando, em que a Renata estava falando, porque é super importante todo esse ponto e sempre é bom eu dar uma revisada em direito penal também, né? Vamos lá, pessoal. Processo civil, minhas apostas aqui, alguns assuntos, né? Nem vou falar em apostas ainda, mas assuntos que eu queria que vocês jogassem aquela atenção especial. Então, começo falando sobre um ponto aqui, que é a legitimidade. E aí a gente também, né, a gente percebe que o edital de processo civil veio com bastante diferença, né? Vi muita gente falando, dá para estudar para escrevente, mesmo edital, né? Quem já estuda para escrevente, dá para estudar para oficial. Vocês sabem que não é bem assim, né?
A gente tem uma parte considerável aí de artigos diferentes, embora eu não parei para contar, mas eu acho que na minha concepção aí, a gente tem uma quantidade menor de artigos aqui para oficial de justiça, mas artigos super importantes. E aí, então, minha primeira dica, já vou pedir para recolocar aí, é legitimidade. Veja, artigo 18. O que que a gente tem no artigo 18? Uma situação especial sobre a legitimidade, diz o seguinte, né? O caput diz: ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo autorizado pelo ordenamento jurídico. Então, a gente tem essa situação em que, de fato, a pessoa tem que ter legitimidade para ela estar em juízo, legitimidade ativa. Só que a gente tem situações que a lei autoriza a possibilidade de uma pessoa, em nome próprio, buscar ali um direito que não seja dela, que seja um direito alheio. Essa situação é a chamada substituição processual ou legitimação extraordinária, tá? E é a situação que a gente tem, por exemplo, do Ministério Público, das associações, dos sindicatos, associações, inclusive, é um ponto importante, porque a gente viu lá um artigo isolado no meio do Código Civil, que é o artigo 53, que trata de associação. Então, acho que aqui a gente precisa dar um clique aqui importante sobre a questão da legitimação extraordinária ou da substituição processual. E é importante que a gente não pode confundir. Primeiro, substituição processual não é representação processual, tá? Por quê? Porque na representação, o que que eu vou ter? Eu vou ter alguém falando em nome alheio. Então, é uma pessoa que representa alguém, ela não fala em nome próprio, ela vai representar os interesses, então ela fala em nome de outra pessoa e defende os direitos de outra pessoa. Um exemplo para vocês não esquecerem: o pai ou a mãe que em juízo vai ali defender o direito do seu filho, tá? Filho é menor, precisa de um representante. Não é isso que o artigo 18 trata, ele trata da substituição processual. Também não é sucessão processual, porque na sucessão a gente tem ali a parte que a princípio era legítima e aí por algum motivo essa parte ela deixa de ser legítima aí deixa de ser legítima não, ela passa a ter uma nova situação, por exemplo, a pessoa faleceu, e aí a gente vai ter a sucessão processual para que venha aí alguém, né, ocupar o lugar, é a situação do herdeiro, né, do espólio que vem ocupar ali o lugar daquela pessoa que faleceu em juízo. Pessoal, a tela tá cinza mesmo, porque é cinza, era só para dar uma mudança aqui, né, na questão do direito material para o direito processual. Vocês não estão ficando doidos, a tela não bugou, ficou cinza mesmo, tá? O nosso assistente que fez dessa forma aqui para ficar diferente mesmo, tá? Então, essa é minha dica 1. Dica 2, pode passar, Rê. A dica 2 sobre incompetência. Acho que o assunto competência e incompetência vai cair, tá? Então, da mesma forma aí, não é à toa, são artigos aí, de novo, que eu disse, não caem para escrevente. Aí a VUNESP vem e trouxe para oficial. Para oficial de justiça é muito importante a questão da competência, né? Então, assim, não tenha dúvida que é um assunto que a gente precisa atentar. E sobre incompetência, a gente precisa lembrar que ela pode ser de duas formas no processo civil: absoluta ou relativa. E isso faz toda a diferença. Por quê? A princípio, ambas têm que ser alegadas como preliminares na contestação, tá? Então, aquele primeiro assunto ali que o réu vai falar é juízo incompetente. Tá, essa incompetência pode ser absoluta, e aí o juízo, de fato, não vai poder continuar tratando daquele assunto, ou pode ser relativa. E a gente já vai ver um ponto importante da relativa. Só que ambas têm que ser alegadas como preliminares. Foi reconhecido pelo juiz que ele é incompetente. Absoluto ou relativamente não importa. O que, que acontece? Os autos serão remetidos ali para o juízo competente. Quando a incompetência, ou melhor, a gente fala de competência absoluta quando a gente fala em relação à matéria, pessoa ou função. Então, por exemplo, se é uma causa lá da Justiça Trabalhista que for proposta perante o juízo cível, aqui do foro, aqui ai, meu Deus, me fugiu aqui. O juízo normal, eu quero dizer, né? Não o federal, estadual, era essa a palavra. Então, a gente tem ali uma situação da Justiça do Trabalho, que envolve uma relação de trabalho, que foi apresentada perante uma vara cível. Essa ação é de incompetência absoluta. Esse juiz cível, né, esse juízo cível, ele é incompetente aí de forma absoluta. Então, matéria, pessoa e função. Agora, veja,
A incompetência absoluta, ela não pode ser prorrogada e ela precisa, aliás, ela precisa não, ela deve ser reconhecida de ofício pelo juiz. A relativa não. A relativa ela está ligada ao local, ela está ligada ali ao lugar, né? E a gente tem também as regras de competência aí determinadas no nosso edital. E o que que acontece? A incompetência relativa, se o réu não alegar, vai acontecer o que está no artigo 65, a prorrogação da competência. O que que é isso, Camila? Prorrogação da competência é aquele juízo que a princípio era incompetente, o réu não alegou, ocorre a preclusão, e aí esse juízo, então, permanece como competente. Essa é a prorrogação da competência. Beleza? Então, é muito importante a gente entender essa diferença. Pode passar, pode ir para a dica 3 mesmo. Dica 3, contagem de prazos. E aí a Renata falou de prazos lá no direito penal e contagem de prazos, e venho eu aqui falar de novo no processo civil. Acho que é um ponto sempre importante. E quando tem, né, a gente tem muitas coisas aí, então processo civil, processo penal. E aí eu acho que é uma dica importante a gente lembrar que no processo civil exclui o dia do começo e inclui o dia do vencimento, o artigo 224. Isso eu sempre brinco com vocês que tem que ser um mantra, né? Exclui o dia do começo, inclui do vencimento. Exclui do começo, inclui do vencimento. A gente não pode esquecer. Só que aqui eu quero destacar um outro ponto. Eu quero destacar dessa questão da contagem de prazos no processo civil. Porque no 224, no parágrafo 2º, a gente tem que considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte à disponibilização daquela decisão, daquele despacho, no DJE, no Diário de Justiça Eletrônico. E nós temos muita coisa aí relacionada ao conteúdo de processo eletrônico, inclusive uma resolução do CNJ, tá? Quem é do Missão Oficial, eu até gravei essa resolução já para vocês, vai ser disponibilizada em breve. O que que acontece? É um assunto importante, então a gente precisa atentar que existe essa diferença do momento em que. Então, quando que disponibiliza? Pensando o seguinte, hoje disponibilizou uma decisão do juiz. É hoje que foi a data da publicação? Não, a data da publicação é amanhã. A Renata já mandou bem aqui, Renata está sempre arrasando nos resumos. Disponibilizou, publicou e contou. É exatamente isso. Disponibiliza hoje, publica amanhã, mas amanhã a gente já começa a contar o prazo? Não, porque olha o 224 caput aí na tela, exclui o do começo. Então a gente vai começar a contar no terceiro dia. Numa situação como hoje, por exemplo, hoje é uma quarta-feira, dia 9 de agosto, né? A gente vai ter, então, que disponibilizou no dia 9, considera-se publicado no dia 10 e a gente começa efetivamente a contagem de prazos no dia 11, porque excluiu do começo, certo? Então, queria muito trazer essa dica para vocês, porque eu sei que é uma dica que eu até gosto muito de trazer também quando a gente está estudando para escrevente, porque é importante, tá? Dica 4, sobre citação nas ações possessórias. Não acho que é à toa que está aí, porque você percebe que o Código de Processo Civil veio com artigos ali meio, né, do nada cai esse artigo. Citação é um ato aí bastante importante no âmbito da carreira do oficial de justiça. Então, eu queria destacar especificamente aqui, e agora não está o artigo, e aí eu não vou lembrar se é o 554, se a Renata quiser até me lembrar qual é o artigo aqui, é das ações possessórias, mas é o parágrafo 1º especificamente, faltou aqui o artigo. Eu acho que é o 554, se não me falha a memória, mas depois eu cravo aqui para vocês. O que que eu quero destacar para vocês do parágrafo 1º? Especificamente essa situação que envolve aí uma situação de ação possessória em que a gente tenha um grande número de litigantes no polo passivo. Imóveis aí que são ocupados, né? Sabemos que é um problema social a questão da moradia. Então, nesse caso, o que que a gente vai ter? A gente vai ter que a citação pessoal, e quem faz citação pessoal oficial de justiça, por isso que eu acho esse artigo importante. Obrigada, Patrícia, ó. Tô cravando nos artigos, hein? 554, então, parágrafo 1º. Essa situação em que a gente tem um grande número de pessoas no polo passivo, o que que vai acontecer? O oficial de justiça, né, vai proceder à citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local, e as demais pessoas, os demais réus, eles terão que ser citados por edital, tá? Então, é importante aqui a gente atentar. Por que que eu escolhi esse artigo? Porque é diretamente relacionado aí à carreira de oficial de justiça.
E aí também tem que ser intimados aqui especificamente pelo juiz, o Ministério Público e outras pessoas em situação de hipossuficiência, aliás, e a Defensoria Pública, quando tivermos pessoas em situação de hipossuficiência econômica, quase certo que isso vai acontecer numa situação em que a gente tenha um grande número de litigantes em ação possessória, né, de litigantes no polo passivo. Como eu disse, imóveis ocupados, a gente vai ter essa situação. E para fechar, que a gente já está aqui explodindo o horário e ainda a Renata vai trazer processo penal, execução por quantia certa, também tivemos aí alguns artigos que são pontuais da atuação do oficial de justiça, então eu queria que vocês tivessem muita atenção para isso e eu trouxe aqui para destacar o 830, caput e parágrafo 1º. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, o que ele tem que fazer? Ele vai ali fazer o arresto dos bens. Quantos bens? O que for necessário para garantir a execução, tá? Então, o arresto é a indisponibilização dos bens ali do executado, dentro daquilo que for necessário para garantir a execução. E nos 10 dias seguintes a esse arresto, o oficial de justiça ele tem que proceder o seguinte: ele tem que retornar para procurar esse executado, tá? Então, deixa eu só até pegar aqui. Ele volta, procura o executado em 2 ocasiões distintas, em 2 dias distintos, e se houver suspeita de ocultação, ele vai fazer essa citação com hora certa, inclusive certificando o ocorrido. Destaco aqui esse ponto por conta de ser aí algo que o oficial de justiça tem que fazer e por se tratar do processo de execução, que quem está estudando para escrevente nunca estudou o processo de execução porque não cai. E então eu acho que a gente precisa ter atenção para esses pontos no processo civil, tá bom? É isso. Deixa eu ver aqui, antes da Renata, mesmo depois de pegar os bens, tem que citar? Sim, sim, porque a citação é ato indispensável, inclusive no processo de execução, né? Ato indispensável para a validade do processo, tá bom? Então tem que fazer isso. Acontece, às vezes, da pessoa ter o arresto nos seus bens e ela só ser citada depois. Aí, rapidinho, o executado aparece na execução quando isso acontece. Rê, fui aqui o mais ligeiro que deu para também não ficar a gente estendendo muito. Eu vi que acho que a Renata falou: meia-noite ainda é dia, mas também não dá para a gente ficar aqui, né? Eu ficaria falando mais um tempo aqui de processo civil, mas a gente precisa fechar a live, senão o pessoal vai dormir aqui, né? Pronto. Bora lá. Não, e a gente pegou, vamos combinar, né, Cá? Porque a gente pegou, assim, as 4 matérias que tem artigo pra caramba e que tem Nossa, muito tema polêmico, né? Então, mas exatamente. vamos lá. Gente, Vamos essas lá. matérias, processo penal, processo civil, civil e penal, tem que estar tinindo, ok? Vocês já pensaram? São praticamente 60 questões de direito nessa prova de oficial de justiça. Por quê? Porque são 58, mas a gente ainda tem PCD que está junto, no Estatuto PCD que está junto com atualidades. Então, a gente pode chegar aí a 60 questões de direito. Tá bem pesado, 60% da prova no direito. E como a Camila falou, não são tantos artigos se você for comparar assim. Nós temos menos artigos do que o concurso de escrevente. Então, turma, vale muito a pena a gente estudar para valer as matérias de direito, vai fazer uma diferença absurda, né, na classificação, certo? Bora lá! Processo penal, trouxe aqui algumas dicas pontuais para vocês. A gente já começa com o direito de queixa e representação. É muito forte no edital de vocês essa primeira parte da ação penal. Lembrando que a gente tem ação penal pública e ação penal privada. Na ação penal pública, nós temos uma ação penal que é a ação penal pública condicionada à representação. Gente, representação da vítima e queixa são coisas completamente diferentes, né? A representação, ela ocorre na ação penal pública, onde o Ministério Público é o titular da ação, mas precisa, como condição de procedibilidade, né, dessa, entre aspas, autorização da vítima para ingressar com a denúncia. Na queixa, a própria vítima, ela já é o quê? A titular da ação. Então, ele é né, a vítima é a dona da ação. Então, não confundir as duas coisas. E detalhe, tanto a queixa quanto a representação tem aqui prazo decadencial, né? Veja, no processo penal, no direito penal e no processo penal, a gente fala de prescrição em relação ao direito do Estado de punir, né? A pretensão do Estado de punir. Então, quando você falou, o Estado tem para punir tanto tempo, é prescrição. E decadência aqui no processo penal, no direito penal, é em relação ao direito da vítima de ingressar com a sua ação.
seja por meio aí da queixa, ou seja, por meio da representação, autorizando o Ministério Público a ingressar com a ação penal pública, certo? Então, aqui, queixa e representação decai, não prescreve, ok? O que prescreve é o direito do Estado de punir, certo, gente? E outro detalhe, se a vítima falecer, a queixa e a representação, em regra, ainda podem continuar sendo oferecidas? Sim, e aí a gente tem o CAD, né? Cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Isso, Renatinha, que a gente segue, inclusive, essa ordem preferencial, tá? Então, o fato de estar o CAD não é à toa, tem uma ordem de preferência também. A dica 2, volto a falar de competência com vocês para a gente reafirmar o que nós falamos em direito penal, né? Entendo que essa situação da competência aqui, ela vai acabar explodindo aí na sua prova, ou em processo civil, ou em processo penal, ou em direito penal, porque direito penal também fala, né, da relação do lugar da infração. Lembre-se, o Código de Processo Penal adota a teoria do resultado. O lugar do crime é onde o crime foi praticado, onde o crime foi consumado, né? Então, foi consumado aqui em São Paulo, a competência será São Paulo, certo? Ah, professora, mas o probleminha trouxe uma questão aqui que o crime foi consumado fora do Brasil, envolve extraterritorialidade. Aí a gente adota lá a teoria da ubiguidade, ou teoria mista do Código Penal, no artigo 6º. Tá? Guarda bem isso. Então, o Código Penal, ele tem aí a gente vai aplicar ele residualmente, só se a gente tiver crimes à distância, tá? Dica 3, acordo de não persecução penal. E olha, hoje eu vim falar de acordo de não persecução penal, e hoje, lá no dia a dia do meu trabalho, nós militamos fizemos 2 minutas de acordo de não persecução penal. Gente, isso está explodindo, né, na justiça. O que é o acordo de não persecução penal? Nós vamos ter um acordo para que a persecução penal seja interrompida naquele momento, e que se a pessoa cumprir todos os requisitos do acordo, a pessoa não vai cumprir pena, vai ser extinta a punibilidade. Isso aqui acaba sendo... Exatamente, já revelou aqui. O réu tem que ficar bonzinho, o réuzinho tem que ficar bonzinho, né? Ficou bonzinho. Durante o período que nós temos aqui, o acordo de não persecução penal, cumpriu as exigências do acordo de não persecução penal, é extinta a punibilidade. Quais são aí alguns os aspectos que a gente não pode esquecer em relação a esse acordo? Gente, só cabe acordo de não persecução penal se não for caso de arquivamento. Porque se for caso de arquivamento, né, o que seria um caso de arquivamento? A gente está investigando e não consegue achar a autoria delitiva. A gente não sabe quem praticou o crime, não tem indícios suficientes. Como a gente vai denunciar se não tem indício suficiente de autoria? Tem que arquivar. Se é caso de arquivamento, não é caso de acordo. A gente só faz acordo para evitar o processo, né? No caso de arquivamento, a gente não teria processo. Então, ó, não pode ser caso de arquivamento. A pessoa tem que confessar. Então, o agente confessa a prática delitiva. E a pena mínima do crime tem que ser inferior a 4. Atenção para esse inferior a 4. Gente, se caiu lá, crime de 4 a 12 anos. Cabe acordo de não persecução penal? Responde aí para mim no chat. Quem tá vivo aí? Ó, crime de 4 a 12 anos. Cabe acordo de não persecução penal? Não cabe acordo de não persecução penal. Não! Por quê? Porque tem que ser inferior a 4 a pena mínima. Então, atenção para essa pegadinha aí, né? E, além de tudo, né, nós temos aí as condições. Como condição, reparação do dano ou restituição da coisa à vítima. Então, foi um furto. Furto cabe acordo de não persecução penal, né? Porque, aqui, ó, exatamente, Luciana, muito bem. A gente tem que verificar, a Lu, adorei. Ó, não se esqueça que para verificar a pena mínima, nós vamos considerar, ok, as causas de diminuição e de aumento trazidas no tipo penal e de acordo com a descrição dos fatos. E é interessante, a gente estava fazendo um acordo de não persecução penal, e aí o agente, ele confessou, né, fez toda a confissão dele, e eu conto uma história, essa não foi dessa semana, né, eu achei interessante, teve uns dias atrás,
que não foi onde eu trabalho, mas teve uma pessoa que não quis fazer o acordo de não persecução penal. Ele preenchia todos os requisitos, mas ele não quis fazer o acordo. E a gente falou assim, mas por que você não quer? Ele falou assim, olha, eu até confesso, mas se eu tiver que escrever que eu estou confessando e tal, se a minha mulher souber que eu pratiquei o crime, eu vou ter mais problema do que um processo. Então, ele preenchia todos os requisitos, ele até extraoficialmente deixou claro lá para o colega que ele tinha praticado, mas ele estava mais com medo da mulher do que da ação penal e não fez o acordo para não ter que confessar. No acordo de não persecução penal, tem que confessar, tem que reparar os danos, ok? Tem que renunciar aí aos bens adquiridos pelo crime ou usados, né, como instrumentos de crime. Não pode ser crime com violência, guarde isso. A gente não faz acordo com quem é violento, tá? Teve violência, grave ameaça, não se faz acordo de não persecução penal. Não se faz acordo de não persecução penal também, gente, se nós estivermos falando de um criminoso habitual, né, profissional, tem criminoso profissional, certo? E dentro das condições, além de tudo, tem a prestação de serviço à comunidade, né? Também podemos ter prestação pecuniária. Essas condições aqui, que a gente coloca no acordo, elas podem ser cumulativas ou alternativas. Esses dias a gente fez uma minuta onde a gente colocou somente a prestação de serviços, não colocamos prestação pecuniária, porque a pessoa era de baixa renda, ela falou assim, olha, eu posso prestar serviço, mas eu não posso pagar nada. Então, a prestação pecuniária a gente não colocou, tá? Então, guarde que as condições, elas são cumulativas ou alternativas. O que você não pode esquecer? Os requisitos, tá? Então, não esquece, crime com violência não rola, crime com pena mínima, aí, igual ou maior que 4 não rola, criminoso habitual também não, certo? A gente só faz acordo aí com quem está começando no crime. Vamos lá, quarta dica, sequestro. Aqui o sequestro e a busca e a apreensão. Obviamente que esse item também não está no seu edital por acaso, porque são situações em que nós temos aí a presença do oficial de justiça nessas diligências. O sequestro, o que é o sequestro aqui? Nós vamos ter situações em que a pessoa adquiriu ilicitamente bens com dinheiro que é produto do crime. Então, por exemplo, infelizmente acontece muito, traficante, né? Traficante de sucesso, entre aspas, né? Compra uma mansão lá, né? Comprou essa mansão. A gente tem todos os indícios aqui, veementes, de que aquela mansão foi comprada com dinheiro do tráfico. Esse imóvel pode ser aí sequestrado, ok? Então, o que é o imóvel sequestrado? Ele é separado, ele fica indisponível, a pessoa não pode vender, não pode doar. Por quê? Porque se chegar ao final do processo e ele for condenado, esses valores, esse imóvel pode ser leiloado e esses valores podem ser utilizados para custas de processo, para pagamento de multa e, eventualmente, até para ação civil decorrente de uma condenação criminal, certo? Então, sequestro de bens aqui no Código de Processo Penal. E o oficial de justiça vai lá avaliar esse bem e tudo mais, né? Vamos lá. Artigo 241, ele fala da busca. Gente, a gente tem lá a busca e apreensão. Tem um dos artigos do código vai dizer que você pode fazer, né, a busca domiciliar ou a busca pessoal. A busca domiciliar é aquela em que o agente vai até um domicílio para buscar um documento, uma pessoa, pode ser uma pessoa que está foragida, pode ser vítima, imagina que tem uma vítima de sequestro que está dentro de uma casa, podemos fazer busca domiciliar, né, por conta de buscar uma vítima. Podemos fazer busca domiciliar para buscar um documento, uma prova importante no processo, né, para buscar elementos aí, ok? E podemos fazer a busca pessoal. A busca pessoal seria aquela, parou alguém, tem suspeita que a pessoa está com uma arma, então, pode fazer a revista nela e buscar aí a arma ou então um objeto de crime que esteja com ela, né, no corpo, por dentro da blusa, certo? Então, isso é busca pessoal. Eu recebi uma mensagem hoje de um aluno que assistiu a aula falando de busca e apreensão e falou assim, professora, se ele estiver aqui, não precisa se identificar não, tá? Tudo bem? Professora, acho que eu quero ser oficial de justiça só para poder chutar a porta. Por quê? Porque o código fala que é possível, né? Quando a pessoa não abre, né, o dono aí da residência não abre a porta,
não permite a entrada, é possível que se arrombe a porta e que retire aí todos os objetos que possam dificultar que você chegue aí até o documento ou a pessoa que precisa ser apreendida, tá? Mas veja, cuidado com esse negócio de chutar a porta. Por quê? Porque se você utilizar excesso de meios, você pode ser responsabilizado pelo excesso de meios, né? Vai chutar a porta, né? Vai chutar a janela e o cidadão abriu a porta. Então, muito cuidado com isso, né? Dá para lembrar de seriado, gente, parece cena de filme, em algumas situações isso pode acontecer, né? Obviamente que nesses casos mais complicados, o oficial de justiça, né, gente, quando ele está numa diligência de busca e apreensão e tal, ele está acompanhado da força policial. Muitas buscas são feitas diretamente pelas autoridades policiais, né? Mas quando o oficial tem alguma situação, alguma diligência mais complicada, ele não vai sozinho. É primeiro que ele vai com outros oficiais e vai com o apoio da força domiciliar, certo? Policial, perdão. Aqui, ó, o 244 fala da busca pessoal, que seria aquela revista ali, pessoal. Nesse caso, olha isso, independe de mandado. Independe de mandado, por quê? Veja, porque nesse caso, essa busca pessoal é feita porque você está com suspeita que a pessoa está com porte de arma proibida. Então, não precisa, a pessoa está passando, você está desconfiado que tá, tem todos os indícios que ela está portando uma arma proibida, ou então está com um objeto que é corpo de delito. Você vai pedir uma ordem para o juiz? Você vai pedir uma ordem para o juiz e a pessoa já foi embora, né? Então, independe de mandar, né? Ah lá, o Fabiano colocou uma coisa que eu sempre falo, gente, você que vai ser oficial de justiça, não vai faltar história para você contar, né? Lembrando que tem coisas que são sigilosas, né? Que você tem dever de guardar sigilo. Você pode, às vezes, até contar uma história, mas não contar o personagem, né? Mas não vai faltar história realmente. E a última dica de processo penal aqui, para a gente encerrar, são os processos de crimes, né, de responsabilidade de servidores públicos. Espero que nenhum de nós nunca passe por isso, mas é óbvio que esses artigos estão no seu edital, né, para que nós que somos servidores públicos saibamos que se praticarmos crimes, né, teremos inclusive um procedimento um pouquinho diferente. A diferença é muito pequena. Os crimes de responsabilidade de funcionários públicos, eles têm aí, antes do recebimento da denúncia, da queixa, nós vamos ter aí o que a gente chama de juízo de prelibação, ou então, né, de admissibilidade. O juiz vai abrir aí um prazo para que o servidor público, ele possa apresentar uma resposta preliminar. Antes de oferecer a resposta à acusação, ele vai ser ouvido. E esse prazo é de 15 dias. Então, muito cuidado, porque quando a gente estiver falando de crime praticado por funcionário público, é crime de responsabilidade, não é qualquer crime, não, crime de responsabilidade dos funcionários públicos, antes da resposta à acusação, que o prazo é de 10 dias dentro do processo, a gente tem esse prazo de 15 dias para, ele é notificado, apresenta uma preliminar, o juiz vai olhar essa preliminar, vai olhar a denúncia e aí vai decidir se recebe ou não a denúncia, tá? Então, atenção quando a gente fala de crimes praticados aí, né, por servidores públicos, que são crimes de responsabilidade dos funcionários, a gente tem, além da resposta à acusação, antes dela, a gente tem esse prazo de 15 dias para responder por escrito aí ao juiz, certo? Essa é a maior diferença em relação aí aos nossos crimes. Turma, alguns avisos aí, cadê Camila? Aqui. Bom, primeira coisa, quem está conosco aí no Missão Oficial, não se esqueçam que os cronogramas com metas diárias estão disponíveis. Quem tiver atrasado no cronograma, olha, vamos lá, recadinho para quem está um pouquinho atrasado. Dá tempo de colocar o cronograma em dia, porque a nossa ideia aqui é que até dia 20, 22 no máximo, todos que começaram aí, né, desde o início com a gente, consigam dar a volta completa no edital. Quem está atrasado vai conseguir dar a volta completa no edital também, né? O que vai ficar um pouco mais prejudicado são as revisões, certo? Por quê? Porque quem conseguir dar a primeira volta até dia 20, 22, vai ter aí possibilidade de dar mais 2 voltas de revisão no edital, certo? Então, assim, quem está aí atrasado um pouquinho, dá
uma aceleradinha. Nós temos aí alguns dias no nosso cronograma exatamente reservados para pôr em ordem. Não sei se vocês viram, tem lá, dia da ordem ou descanso. Se você está em dia, você ganha prêmio, que é o descanso daquele dia. Se não está, vai colocar as metas em ordem, né, Camila? Isso mesmo. Então, Rei, muita gente pergunta para mim, né, o pessoal que está assistindo a gente, eu vi que tinha alguém que falou que não era aluna do Missão Oficial. Ainda dá tempo, tá, pessoal? Porque a gente teve aí um edital, digamos que com um prazo bem generoso, né? Sim. E o que a Renata falou é bem importante, porque a gente colocou aqui essa estruturação para conseguir passar mais de uma vez pelo edital, até para quem fosse começar com um pouquinho mais. Essa semana mesmo recebi mensagem de algumas alunas, eu ainda vou começar. Dá tempo, é claro, tem que já começar num ritmo um pouquinho mais acelerado, mas ainda dá, né, Rê? Dá. Então, assim, Então, considerando aí, não... ó, até dia 20, quem ingressar até dia 22 de agosto vai conseguir dar a volta inteira no edital e mais uma revisão, né? Isso. Então, até dia 22 de agosto. Depois, quem vai um pouquinho mais para frente, logicamente, que vai ter menos vai ter que tempo correr um pra pouquinho mais revisão. rápido. Isso. Aqui colocaram quem consegue descansar. Eu também acho, é difícil, né? Mas pelo menos quem está com o cronograma em dia vai ter um dia mais light, né? Sim. Aí, outro recadinho aqui também, Camila, que no dia 15, turma, nós vamos ter aula aí para os alunos do Missão. A gente já tem nossa primeira aula ao vivo de revisão, tá? Vai ser aula de Acho que é direito 16, Rê. 16, perdão. Quarta-feira, não é, Camila? 16. É uma Isso, quarta-feira. isso. Dia 16, nós vamos ter aula de direito constitucional com questões cabeludas de direito constitucional para a gente responder, tá? Então, vai ser colocado lá no Hotmart, na segunda-feira, uma lista de questões cabulosas para que vocês possam fazer as questões e na quarta-feira a gente vai resolver junto em aula, revendo, né? E aprendendo aí um pouco mais, ok, gente? Tudo bem? Olha lá, ó, Renatinha já colocou para nós, ó, dia 16, constitucional, e Isso. dia 23, nós temos aula de processo civil. Então, são as primeiras aulas já entrando na revisão. Quem não está com o cronograma em dia, veja, pelo menos essas matérias que a revisão já está marcada, tenta dar uma corrida para participar da aula de revisão com a gente, né? Isso. E quem vai chegar agora também será muito bem-vindo. Então, quem for começar o curso agora, ainda dá tempo também aí de assistir essas aulas para poder participar, né, das revisões. Com certeza. Ó, quem está chegando hoje no curso, lembrando, ó, que a gente está com as videoaulas de todas as matérias. Então, artigo por artigo, tá? Ana que chegou hoje, a Ana começou hoje. Ana, ó, lá na plataforma, a gente tem lá, artigo por artigo, o Exatamente. edital em PDF, a legislação, as apostilas, né? Nós temos lá as apostilas em PDF. Então, tem as videoaulas e que a gente sempre recomenda, gente, acompanhe as videoaulas com as apostilas, com a letra da lei, para você ir grifando, né? Isso é muito importante. Os cronogramas, ó, quem começou hoje já entra lá, pega o cronograma, começa pelo cronograma 1, certo? Tudo bem? Então, começa pelo cronograma 1. Orientações para estudo nas matérias, né? Aulas ao vivo de revisão, que começam dia 16, e listas de exercício. A gente já tem listas lá, nós vamos colocando, toda semana tem lista nova, essa semana entra a lista de direito penal, que tá pesadinha aí, tem exercício pra caramba, né? E a gente vai colocando, vamos ter listas de revisão. Gente, exercício é o que não falta, certo? A Renata falou aqui, eu sou doida das perguntas, já mandei. Veja, ó, interessante aqui, pessoal que está na turma, que está na missão, lá no Hotmart é possível fazer as perguntas. Eu tenho entrado todo dia lá para responder, estou respondendo pessoalmente as perguntas. Tem uma para a professora Camila, que eu vou passar para ela, depois você responde lá. Pode passar, sim. E pode interagindo com a gente lá, ou então pelo contato da Dani, que manda para vocês aí no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, os avisos, ela também recebe dúvidas, o que for melhor para vocês. O importante é que vocês não fiquem com dúvidas, tá? Então, as dúvidas nas nossas matérias, quem responde sou eu e a professora Camila, então, é a gente que vai olhar dúvida por dúvida. E Renatinha pode continuar mandando dúvida, porque dúvida é de quem estuda, né? Gente, só tem dúvida quem está estudando. E nós temos aí também o nosso simulado, mais para o final do curso, aí vamos ter um simuladão completo com 60 questões de direito,
com base aí em questões anteriores, mas são questões todas inéditas para a gente treinar, tá bom? Uhum. Camila, lembra de algum outro aviso? Acho que não, acho que agora só dá o desconto aí para quem assistiu até agora e não é nosso aluno, né? Eu acho que a única coisa que nos falta é falar sobre isso. Esse é o valor original, mas a gente ainda tem um cupom de desconto, né, Rê? Então tá aparecendo aí para vocês, e mesmo quem assistir depois, esse cupom tá valendo, Missão 15. Tem o tio, tá? Hoje até uma aluna veio me perguntar, não estava entrando, mas é porque tem o tio no ar. Certo? E, de novo, aqui estou muito feliz desse projeto e espero realmente que a gente consiga aí, contribuir com vocês, porque eu sei o quanto é difícil essa jornada, o quanto é difícil esse caminho até a aprovação, mas assim, a gente está realmente junto com vocês nessa, né, Rê? Não é uma caminhada fácil, mas eu sempre digo, vale a pena Uhum. cada minuto, vale a pena cada esforço, gente, de verdade, né? Eu falo, assim, por experiência própria, como a oportunidade do concurso público, né, mudou, assim, trajetória, a minha trajetória e a trajetória da minha família também, e eu desejo isso para todos vocês, né? Que vocês possam, mais do que ser aprovados no concurso, de serem investidos no cargo público, serem felizes, né, no serviço público, serem felizes aí, né, na missão de vocês no dia a dia. Ok, gente? Muito obrigada. Fiquem com Deus.